Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um Giro Novo Dia. Eu sou a Márcia Mazei e o assunto de agora é bastante sério, diz respeito ao Hospital São Vicente, que, como você mesmo bem deve saber, está passando por uma crise financeira. Acontece que, a partir de agora, a rede de sustentabilidade acabou de protocolar um pedido para que seja aberto uma CPI. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com o presidente da rede, Felipe Pinheiro. Antes de mais nada, muito obrigada pela sua presença aqui. Quero saber o seguinte: por que essa decisão de fazer isso, tomar essa providência, esse cuidado com o Hospital São Vicente? Bom, Márcio, obrigado ao Grupo Novo Dia, sempre muito generoso pelo espaço para que a gente possa falar sobre isso. Nós estamos acompanhando a crise de gestão do Hospital São Vicente desde a transição de governo, né? Desde o novo governo, o governo do prefeito Martinelli, alega que desde a transição começa a fazer alguns requerimentos pedindo informações públicas sobre a gestão financeira do hospital e desde então vem alegando que não tem recebido as respostas de forma satisfatória ou às vezes até não recebendo nenhum tipo de resposta. E há uma guerra de narrativas em curso desde então. Todas as vezes que a prefeitura se manifesta dizendo que não recebeu alguma informação, poucos minutos depois surge uma nota do Hospital São Vicente. No último final de semana apareceram 3 notas no mesmo dia. Há uma guerra de notinhas públicas entre a prefeitura e o hospital, dizendo que, na verdade, responde a todas as questões que a prefeitura faz. Como todo mundo já deve estar acompanhando, a prefeitura decidiu, há aproximadamente 30 dias atrás, romper um contrato de gestão de 2 UPAs e uma UBS, que eram de gestão do Hospital São Vicente, que é inclusive o nosso único hospital público, no sentido de recursos públicos, Sim. na cidade. Sobre isso, nós precisamos entender que a prefeitura criou um prazo, então, de 90 dias, já se passaram 30 dias. Para além das guerras de narrativas, nós temos um segundo problema. Até hoje, não foi feito o edital para saber qual é a OS que vai administrar essas outras 2 UPAs. Então, nós corremos um risco de que, se esse edital não for feito a tempo, a escolha dessa empresa não for feita a tempo, de nós termos um possível apagão na saúde de Jundiaí. Para responder mais objetivamente sua pergunta, por que a Rede de Sustentabilidade tomou essa iniciativa de provocar os vereadores para uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar as razões, de fato, do que está acontecendo na gestão de São Vicente? Porque, infelizmente, nenhum dos vereadores tomou essa iniciativa até o momento. Então, nós estamos passando por uma crise no Hospital São Vicente há 120 dias aproximadamente, e a sociedade está perdida. A sociedade não sabe em quem acredita. É o prefeito Gustavo Martinelli que está dizendo a verdade? É a antiga superintendência? A gente está gravando aqui dia 7 de março, o superintendente antigo acabou de cair, está sendo nomeado um novo. Estávamos falando no bastidor, né? O novo superintendente, ele não pode estar alinhado com a gestão Martinelli. Ele tem que estar alinhado com a sociedade. Ele vai gerir um grande recurso público, porque o Hospital São Vicente vai continuar funcionando e vai continuar funcionando com dinheiro público. Ela vai deixar a gestão de 2 UPAs e de uma UBS, porém o hospital vai continuar funcionando com dinheiro público. Se esse dinheiro público, há indícios e há denúncias o tempo todo de que faz mau uso do dinheiro público, nós precisamos entender o que é esse mau uso. E aí, dessa legislatura que começa oficialmente no dia 1º de janeiro, a nosso ver, tem dado respostas insatisfatórias para a sociedade. Porque no meio do fogo cruzado entre as notas da prefeitura e do São Vicente, tem alguns parlamentares fazendo requerimentos de informação. Para quem? Para o hospital e para a prefeitura, que já estão brigando entre si, que já estão com 2 narrativas diferentes. Então, nós precisamos de uma CPI, de um instrumento legal que possa acariciar as partes, que possa colocar as partes numa mesa e confrontar, né, essas narrativas e entender o que está acontecendo. Era isso que eu ia te perguntar. Qual que é a diferença que existe ao se instaurar, assim, esperamos todos, ao se instaurar essa CPI? Uma CPI, ela tem o poder legal de fazer investigações, né? Então, ela pode pedir quebra de sigilo bancário, por exemplo, do hospital. Ou seja, uma coisa é eu requerer informações pela Lei de Acesso à Informação, o hospital controla o que vai redigir. A redação que o hospital queira dar à prefeitura controla o que vai escrever para informar o prefeito. E, às vezes, as respostas são dúbias, as respostas vêm faltando.
responde o que quer, na verdade. É uma obrigação legal responder os requerimentos de informação, porém não tem exatamente um controle exatamente do que vai ser respondido. Quando você tem uma comissão parlamentar de inquérito, você tem acesso efetivamente aos documentos, ou seja, eu quero o balanço financeiro do hospital. Uhum. Eu quero os comprovantes da folha de pagamento. Eu quero saber quem está na folha de pagamento. Eu quero o controle de ponto dos médicos. Eu quero o controle de ponto daquele funcionário que ganha um salário X. Que, aliás, é um problema que tem surgido, Tem... né? São boatos ou informações verdadeiras, ninguém sabe, de que existem funcionários ali que ganham salários exorbitantes. Existem, pelas redes sociais, a gente tem visto várias pessoas fazerem ilações até de figuras públicas ligadas à antiga gestão com super salários. Se isso é boato ou não, nós temos o direito de saber. Sim. Porque se for, é extremamente grave. É malversação do dinheiro público. E para isso a gente precisa desses instrumentos legais. E é uma prerrogativa dos parlamentares fazerem a investigação. Os parlamentares, os vereadores da nossa cidade, eles não podem ser reprodutores de notas da prefeitura. Mais que isso, os vereadores de Jundiaí não podem ser telespectadores do Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo ditando até onde eles podem perguntar, até onde eles podem fazer, qual é o tom que eles devem tratar desses assuntos. Não, o Poder Legislativo ele é independente e, por isso, cabe investigar com total independência, sem assumir, inclusive, lados. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu não sei se é o Hospital São Vicente que está faltando realmente com as informações, ou se há outros interesses que nós ainda não temos claro do porquê a prefeitura quer trocar um grupo que faz a gestão desses hospitais por outro, com tanta emergência assim. Porque o Hospital São Vicente, ele tem um problema de gestão que não começa hoje. De qualidade do atendimento, tanto das UPAs quanto da própria unidade do Hospital São Vicente em si, são problemas que vêm de muitos meses. Por que agora é tão emergencial fazer a troca em 90 dias? Por que esse prazo também não podia ser maior? Né? Então, houve sim uma chantagem aí da questão a gente interpreta como chantagem, da antiga superintendência que queria um reajuste de 30%, quando deixou de reajustar 18 meses anteriores e de repente vem com reajuste muito acima da inflação, de fato há algo errado. E eu acho que a gestão acerta ao trazer para a sociedade e não ficar restrita aos gabinetes esse tipo de negociação. Acho que houve um acerto da gestão nesse sentido, de trazer ao conhecimento da cidade que, olha, a gestão do hospital está pedindo um reajuste que não faz sentido. Inconcebível, né? Agora, por que tinha que trocar em 90 dias? Isso para mim não está claro. Eu acho que para a maioria das pessoas essa emergência não está clara. Sim, com certeza. Você disse inicialmente que, na verdade, essa medida tomada pela rede é uma provocação, porque enquanto fundação vocês não poderiam ter feito isso. Eu gosto de dizer que o partido político, o bom partido político, ele não serve apenas para ser uma sigla que disputa eleições. Okay. O partido é mais que isso e o partido ele deve ser, inclusive, pós-eleições. Ou deveria ser. Ou deveria ser. Nós nos propomos a ser. Com erros, com acertos, mas nós nos propomos a ser. Então, o partido ele tem que ser útil para a sociedade, para além da disputa eleitoral. Fato que nós não chegamos ainda, nós não temos uma representação na Câmara Municipal, mas isso não nos impede de atuar enquanto defesa dos interesses da sociedade naquilo que nós achamos que é o correto. Então, de fato, do ponto de vista legal, nós temos uma limitação, nós não podemos oficialmente requerer a CPI, mas nós podemos fazer o que nós fizemos, que é a provocação aos parlamentares para que eles, novamente, não sejam telespectadores do que está acontecendo, dessa briga entre os hospitais, o hospital e a prefeitura, e tomem uma ação efetiva. Porque também é requerimento de informação, você, Márcia, como cidadã, o seu CPF, o seu título de eleitor, você entra no site da prefeitura, faz o pedido pela lei de acesso à informação, você tem os mesmos instrumentos que eu vejo os vereadores fazendo até agora. Então, os vereadores precisam sair do conforto, do mais do mesmo que estão fazendo nesses últimos 2 meses e meio e avançar, né? Ou seja, até aqui as medidas que estão sendo tomadas não têm sido suficientes. Por exemplo, nós falamos, vou repetir, já se passaram mais de 30 dias do prazo que a própria prefeitura deu para o Hospital São Vicente. Faltam 60 dias e esse edital para a nova gestão dessas UPAs não saiu até hoje. Sim.
Para que essa CPI tenha início, ainda será necessário a assinatura dos vereadores, Precisa que um dos vereadores, adote a causa, ok? né? Então ele se comprometa a fazer o pedido oficialmente, enquanto parlamentar, da abertura dessa CPI, e ele precisa recolher, eu não sei, não tenho conhecimento no mínimo do funcionamento da Câmara, quantos são, mas imagino que seja pelo menos um terço da Câmara. Alguém depois me corrige, aí os parlamentares podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu imagino que tenha um mínimo de assinaturas entre os parlamentares para ter uma adesão da casa, e aí abrir essa comissão que tem um prazo de funcionamento, ela não é eterna, ela pode até ser renovada, e tem alguns trâmites ali que são da própria Câmara Municipal, tem o regimento, que vai regrar exatamente como ela vai funcionar. Então é isso. Então a gente espera que um desses vereadores, o nosso ofício, ele não foi endereçado para nenhum vereador. Tá. Ele foi. A casa. Nós protocolamos a casa, nós protocolamos Tá. na mesa da presidência da casa e pedimos para que ele fosse direcionado aos 19 parlamentares. Agora, Felipe, essa situação ela vem incomodando nós que somos jundiaenses há algum tempo, desde que começaram a vir essas informações, isso tem nos incomodado, porque somente agora a rede decidiu tomar essa providência. Muito por conta das prerrogativas legais. Nós sabíamos que nós tínhamos limitações do ponto de vista da lei daquilo que nós poderíamos fazer. E nós esperávamos, primeiro, o desenrolar da situação e ver quais seriam as atitudes dos parlamentares. Passado 2 meses e alguns dias, a gente entendeu que eles vão continuar ali no mesmo arroz com feijão. E daí porque a nossa iniciativa agora de tomar essa iniciativa. E o que eu gosto também de lembrar sempre é que eu não vivo da rede sustentabilidade. O Felipe não é funcionário da rede, não vive de política. Gosto sempre de dizer que não sou desses parasitas que estão na política para fazer o seu meio de vida. Então, eu tenho trabalho, tenho estudo, tenho casa para cuidar, 5 cães e 2 gatos, enfim. E assim como toda a militância da nossa rede aqui em Jundiaí. Ninguém é profissionalizado. Então, para nós que não somos profissionalizados na política, sentar, reunir essas informações, porque a gente não simplesmente acordou num dia e falou, vou fazer uma nota e vou pedir uma CPI. Houve um estudo, né? Ou seja, até mesmo das limitações do que nós poderíamos fazer, como poderíamos fazer, a escolha das palavras, analisar tudo que a imprensa publicou nos últimos dias sobre o assunto, horas de assistir vídeos para entender o que os vereadores, o que os parlamentares falaram sobre o assunto, ler todas as notas que foram trocadas para chegar nesse entendimento de que alguém está falhando nas suas prerrogativas. A gente entende hoje que os vereadores já poderiam ter feito, mas não fizeram. E aí, porque somente agora nós estamos, então, tomando essa iniciativa que, repito, já deveria ter sido tomada por algum parlamentar. Após todo esse levantamento, o que mais... Porque acho que várias perguntas vêm à mente, né? Não só sua, minha, acho que de todo mundo. Mas quais são os questionamentos que mais te intrigam, assim, que não vieram respostas plausíveis, para que a gente consiga entender o que é que está acontecendo em São Vicente? De fato, é isso, né? Porque, eu vou te interromper, porque até então o que a gente sabia era de que o São Vicente estava caminhando bem. Pois é. Era o que a gente tinha de informação. Claro, o São Vicente é conhecido historicamente porque ele atende, né, todo mundo, é aquele pai de coração grande, mas a gente sempre soube que o São Vicente estava com as contas ok, que tudo caminhava perfeitamente bem. O que é que te intriga e o que é que te causa mais ansiedade nessa resposta que certamente essa CPI, assim a gente espera, trará? Na verdade, existe um marketing de que tudo estava bem nas finanças do São Vicente versus uma realidade, né? Por que eu digo isso? Porque nós temos filiados da rede, aqui o Wilson Henrique, por exemplo, que é um dos conselheiros do Hospital São Vicente, que há muitos meses atrás já vem questionando as finanças do hospital, a folha de pagamento do hospital, a fila de cirurgias do hospital, a falta de profissionais do hospital, a superlotação do hospital. Então, os indícios de que há coisas erradas, alguns jornais, inclusive, fizeram matéria sobre cirurgias vasculares, por exemplo,
que não são feitas ainda na cidade. Até hoje, o Hospital São Vicente não se credenciou para fazer esse tipo de cirurgia e o nosso cidadão de Jundiaí continua tendo que esperar por uma longa fila para ser atendido lá na Unicamp. Se um hospital que estava maravilhosamente bem, que recebeu milhares de investimentos nos últimos anos, que foi o que foi propagandeado, reformas no hospital, adoção de leitos por empresa, foi todo construído, toda uma narrativa de que o hospital ia muito bem, obrigado. Por que esse hospital ainda não se credenciou para esse tipo de cirurgia? Né? E não haviam respostas. Esse questionamento e essa reclamação sobre falta de respostas concretas, adiamentos de reuniões, truculência nas respostas da antiga superintendência com os conselheiros do São Vicente é uma realidade. Né? Então, eu já tinha esse conhecimento prévio de que haviam problemas na administração do São Vicente. E que eram de conhecimento de várias pessoas. A própria Mariana Janeiro, a vereadora, chegou a dizer lá no início, acho que lá em janeiro, ela disse uma coisa que é muito assertiva, que é assim, está claro que alguém prevaricou nas suas funções ao lidar com a questão do São Vicente. E o que ela também disse era que ninguém ia repetir esse erro, que essa nova legislatura não ia repetir esse erro. Eu espero que com isso, então, possam adotar essa sugestão de abrir uma CPI para levantar essas questões. Mas a sua questão, acho que ela é muito pertinente, que é... O que não está claro? O que não está claro é isso. O que a prefeitura tanto diz que não recebeu de informação? Porque todas as notas da prefeitura são genéricas sobre o assunto. Elas se limitam a dizer, olha, nós estamos cancelando o convênio com o hospital porque eu fiz um monte de pergunta e não tive resposta. Se você me perguntar hoje qual pergunta da prefeitura para o hospital que não foi respondida, eu não sei. Você e ninguém. Aí o hospital, que é aquilo que eu disse no começo da nossa conversa, diz que respondeu, mas não anexa um comprovante de resposta para poder rebater à altura a acusação da prefeitura. Então, é uma acusação que é grave, Sim. de não resposta e não prestação de contas do que é público, e o hospital, ao mesmo tempo, também não dá uma resposta à altura satisfatória para rebater essa acusação. E aí que eu digo, alguém está mentindo. Quem é? A gente precisa entender. E novamente, não é a troca de superintendente que vai apaziguar e que vai resolver a situação. Eu ia perguntar isso. Porque a gente tem uma situação passada de malversação, clara malversação do dinheiro público que precisa ser esclarecida. Nova relação daqui para frente, maravilhoso. Que o novo superintendente tenha êxito, que faça uma gestão que corrija os problemas da gestão passada, especialmente com relação ao Conselho do São Vicente, que é um conselho de pessoas incríveis que militam pela defesa do SUS, pela qualidade do Hospital São Vicente, pela qualidade, inclusive, de trabalho dos profissionais, pela qualidade do atendimento dos usuários, que ele tenha êxito em melhorar essas relações públicas e que seja mais transparente na sua gestão. Mas aquilo que passou não vai ser jogado, não pode ser jogado para debaixo do tapete. De jeito nenhum. Nós estamos quase terminando aqui, mas antes eu queria te perguntar o seguinte: o que é que você, Felipe, não só como presidente, mas principalmente como eleitor e como morador e jundiaense, espera de tudo isso que aconteceu a partir de agora? Bom, primeiro que a gente aprenda a lição, ou seja, por que demorar tanto tempo para levantar um problema que já era de conhecimento de qualquer usuário do São Vicente. Qualquer pessoa com menor conhecimento técnico ou jurídico entendia que algo estava de errado ali. Pelas condições, pelas características do atendimento, pelas filas, a demora da oncologia, que é um absurdo. Né? As pessoas em tratamento de câncer em várias áreas com problemas de atendimento. Então, assim, por que o poder público demorar tanto? Por que maquiar um problema que era real? As filas foram marcadas, ao longo dos últimos 8 anos da última gestão, foram marcadas vários mutirões de exames e cirurgias. A gente falou isso um pouquinho nas entrevistas sobre as eleições, que esses mutirões eles não se conectavam. Porque você pedia um exame de sangue em janeiro, aí a fila da cirurgia era tão longa que em agosto aquele exame de janeiro já não servia para nada. E hoje o que os funcionários que a gente conversa das UBSs falam é que essas demandas acabam voltando para as UBS, acabam travando o trabalho das UBS, que tem que refazer exames, tem que refazer consultas. Ou seja, é um gargalo ali que a gente não pode... A nova gestão ela precisa
administrar corretamente o fluxo da saúde, que é iniciar o atendimento, exames, tem um prazo para tudo. Cirurgia, retorno, pós, e isso está fragmentado. Tá Então, solto. está solto. Isso é um gargalo que precisa ser resolvido, que a gente espera e se coloca à disposição para ajudar. Porque, embora o partido não tenha parlamentares na cidade, nós temos deputados estaduais, nós temos deputada federal, nós podemos atuar, por exemplo, no levantamento de recursos. Mas nós precisamos saber para onde, para quem, quanto. Sim. E falta, eu acho, muito desse diálogo, né, enquanto sociedade. Quero agradecer a sua participação, a sua presença. Volte sempre. Acho até que seria interessante você, de repente, voltar para a gente acompanhar os próximos capítulos, né, de tudo isso que vai acontecer no São Vicente. Então, volte sempre, mas volte principalmente para falar sobre esse assunto. Perfeito, será sempre um grande prazer. Só queria dizer que não é a primeira vez que a gente pede por uma CPI. Em 2019, eu pedi do transporte coletivo, por exemplo, e a gente está vendo que o transporte coletivo, pela omissão da legislatura passada, dos vereadores da legislatura passada, é um problema que se estende até hoje. A gente até hoje ainda não tem a licitação, por exemplo, para a troca da empresa de ônibus e a população que está sofrendo aí. Então, uma má legislatura, o nosso voto errado, ele custa muito caro para a sociedade. Sim. E é isso que a gente precisa começar a corrigir, e a rede está à disposição para ajudar no que for possível. Bom, a rede fez o papel dela, os vereadores nós vamos saber a partir de agora, mas você, enquanto eleitor, bate lá na porta do seu vereador, pergunta a ele se ele vai acatar a essa CPI ou ele acha melhor não, porque não é o momento. E aí você tira suas conclusões. Esse giro está terminando, eu volto e espero você. Beijo, tchau.